Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você já parou para pensar como a trajetória de um ídolo do Flamengo se compara a de Neymar na seleção brasileira? Nesta sexta-feira, o jornalista Fábio Sormani levantou essa questão, destacando as semelhanças e diferenças entre os dois jogadores, especialmente após a ausência de Neymar na lista de convocados de Carlo Ancelotti. O que isso revela sobre o futuro do craque e seu legado no futebol brasileiro? Vamos explorar essa comparação que promete provocar debates entre os torcedores. Na última sexta-feira, o jornalista Fábio Sormani provocou uma reflexão impactante ao traçar um paralelo entre a trajetória de Zico, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, e a de Neymar na seleção brasileira. Em uma transmissão ao vivo no canal Placar, Sormani destacou as semelhanças e as diferenças que permeiam as carreiras desses dois gigantes do futebol, especialmente em relação ao desempenho nas Copas do Mundo, criando um debate que certamente ressoará entre os apaixonados pelo esporte. Sormani não poupou palavras ao afirmar que a história de Zico na seleção é semelhante à de Neymar. O Zico, em 86, tinha 33 anos. A Copa dele foi a anterior. A de 78, que também era a Copa dele, o Zico na seleção é igual ao Neymar. Aconteceu nada. 3 Copas do Mundo e não aconteceu nada. Com essa afirmação, o jornalista levantou questões sobre o impacto real que ambos os jogadores tiveram em suas respectivas seleções. Zico, apesar de sua impressionante trajetória no Flamengo, onde conquistou 3 títulos brasileiros, a Libertadores e o Mundial, não conseguiu traduzir esse sucesso em conquistas com a camisa da seleção, fato que Sormani enfatizou com dados. Na seleção brasileira, a história dele é igual à do Neymar. Mesma coisa, sem mudar nada. Para entender essa comparação, é necessário considerar o contexto histórico. Zico e Neymar, ambos camisas 10, carregam o peso de serem ícones de suas épocas, mas suas experiências nas Copas do Mundo foram marcadas por frustrações. Zico participou de 3 edições do torneio, mas não conseguiu conquistar nenhum título. Neymar, por sua vez, também enfrenta críticas e questionamentos sobre sua contribuição à seleção, especialmente diante da ausência de títulos importantes em sua trajetória internacional até agora. Essa falta de sucesso em momentos decisivos levanta a pergunta: será que a pressão de ser um craque pode ter um efeito paralisante nas performances em grandes competições? As implicações dessa comparação são profundas e podem influenciar a maneira como a torcida vê Neymar e sua carreira na seleção. A expectativa é alta, especialmente com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, onde Neymar terá a oportunidade de reescrever sua história. O jornalista Sormani sugere que o atacante do Santos poderá chegar em condições melhores do que as que Zico tinha em seu tempo, mas a sombra das comparações e das expectativas históricas continua a pairar. Será que Neymar conseguirá romper esse ciclo de frustrações e conquistar o tão sonhado título mundial? Ou a história se repetirá? A próxima parte desse debate promete ser ainda mais reveladora. As comparações entre Zico e Neymar levantadas por Sormani trazem à tona questões cruciais sobre o futuro da seleção brasileira e o impacto que isso pode ter nos clubes. A ausência de Neymar na lista de convocados de Ancelotti pode ser vista como um sinal de que sua trajetória na equipe nacional pode estar em uma encruzilhada. Se o camisa 10 do Santos não conseguir se destacar nas próximas competições, isso pode influenciar não apenas sua carreira internacional, mas também a dinâmica do Flamengo e a forma como a torcida vê seu ídolo. O desafio é grande. Como o Flamengo se adapta a essa nova realidade, caso Neymar não esteja mais presente como uma referência no cenário da seleção? As reações dos torcedores e especialistas não tardaram a chegar. Muitos se mostraram divididos entre a nostalgia pela história de Zico e a esperança de que Neymar ainda possa deixar sua marca. O mercado também observa atentamente, já que a valorização de jogadores como Neymar pode ser afetada por suas atuações na seleção. Com um futuro incerto, a pressão sobre o atleta só aumenta, e rumores de transferências podem surgir, gerando um ciclo de expectativas e incertezas. A comparação com Zico, que mesmo com números impressionantes na seleção não conquistou títulos, faz com que muitos se perguntem se Neymar seguirá o mesmo caminho ou encontrará a redenção em sua carreira internacional.
À medida que o debate continua, fica a dúvida sobre o que o futuro reserva para Neymar e a seleção brasileira. Poderá ele reverter essa situação e se tornar um ícone semelhante a Zico, ou seguirá a trajetória de um talento que não conseguiu brilhar em Copas do Mundo? Com o olhar atento dos fãs e o peso da história nas costas, a próxima Copa do Mundo de 2026 será um divisor de águas. O que está em jogo é mais do que apenas títulos, trata-se de legados e de como esses ídolos se encaixam na história do futebol brasileiro. A próxima parte desse debate promete trazer mais análises e reflexões sobre o impacto que essas comparações têm nas futuras gerações de jogadores e torcedores. E se eu te dissesse que a relação entre Gabigol e a torcida do Flamengo chegou a um ponto de ruptura? Felipe Luís revelou que ninguém do elenco quer que ele volte. Isso levanta uma pergunta crucial. O que realmente aconteceu para que um dos ídolos da nação rubro-negra se tornasse um personagem tão polêmico e indesejado? A dor da torcida é palpável, e a situação se torna ainda mais complexa. Vamos explorar o que levou a essa divisão e como isso pode impactar o futuro do Flamengo. Não saia daí, porque essa história é mais profunda do que você imagina. Fala, torcedor rubro-negro. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A declaração do treinador Felipe Luís sobre a situação de Gabigol no Cruzeiro revela uma dinâmica interna complexa dentro do elenco e uma série de questões que vão além do simples futebol. O cenário se torna ainda mais intrigante quando levamos em consideração o histórico do jogador, que, apesar de seu talento inegável, carrega uma aura de polêmica e controvérsia. Felipe, ao afirmar que ninguém do elenco quer que ele volte, não está apenas expressando uma opinião pessoal, mas sim refletindo um sentimento coletivo que pode ser sintoma de descontentamentos passados e de um ambiente que busca harmonia e coesão. Em times de alto rendimento, como o Cruzeiro, a convivência e a sintonia entre os jogadores são fundamentais para o sucesso, e a presença de alguém que já foi considerado um tanto quanto problemático pode gerar tensões desnecessárias. É interessante notar que a relação entre Gabigol e seus companheiros pode ter se deteriorado não apenas por questões de desempenho, mas também por comportamentos que extrapolam as quatro linhas do campo. A pressão da torcida, a expectativa em relação às suas atuações e a própria imagem que ele construiu ao longo de sua carreira podem ter criado um clima de desconforto. O que Felipe Luís parece estar dizendo, em outras palavras, é que a equipe precisa de um ambiente favorável para crescer, onde cada jogador se sinta valorizado e respeitado. Nesse sentido, a volta de Gabigol poderia significar o retorno de uma série de conflitos que, por sua vez, afetariam o desempenho coletivo. A questão, portanto, não é apenas sobre a habilidade individual, mas sobre como essa habilidade se encaixa na dinâmica de grupo. Além disso, a fala do treinador pode ser vista como uma estratégia de gestão de grupo. Ao expor esse sentimento de rejeição em relação ao retorno do atacante, Felipe Luís pode estar buscando criar uma nova identidade para o time, uma identidade que prioriza a união e o comprometimento de todos os atletas. Um elenco que se sente fortalecido na sua unidade tende a apresentar melhores resultados, especialmente em momentos de pressão. É uma maneira de reforçar a ideia de que, para o Cruzeiro, o coletivo deve sempre prevalecer sobre o individual, e que a construção de um time vencedor vai muito além das estrelas que brilham isoladamente. Por fim, é preciso considerar as implicações dessa declaração no futuro de Gabigol e sua carreira. Se, por um lado, ele pode encontrar um novo destino que valorize suas qualidades, por outro, a rejeição do grupo em que ele poderia ter retornado pode ser um sinal de que ele precisa repensar suas atitudes e a maneira como se relaciona com os colegas. O futebol é um esporte coletivo, e a capacidade de um jogador em se integrar a um grupo muitas vezes é tão importante quanto suas habilidades técnicas. Felipe Luís, ao colocar essa questão em evidência, não só está defendendo seu elenco, mas também enviando uma mensagem clara sobre a importância da solidariedade e do respeito mútuo no ambiente de trabalho. Assim, a situação de Gabigol no Cruzeiro se torna um estudo de caso sobre a gestão de talentos e a construção de uma equipe coesa e vitoriosa. A relação entre Gabigol e a torcida é um verdadeiro labirinto de emoções, onde anseios e frustrações se entrelaçam de maneira intensa. Desde o seu retorno ao Flamengo, o jogador se tornou um ícone, um símbolo de esperança e superação.
No entanto, essa adoração tem um lado sombrio que frequentemente se revela nas horas mais críticas. A expectativa da torcida é como uma espada de dois gumes. Enquanto muitos acreditam na capacidade de Gabigol em transformar um jogo com sua magia, outros sentem a dor da decepção quando ele falha em corresponder a essas altas expectativas. O grito de gol que ecoa nas arquibancadas é muitas vezes substituído por um silêncio angustiante, refletindo a frustração de uma nação que depositou suas esperanças em um jogador que já foi elevado ao status de herói. As lesões e as oscilações de desempenho de Gabigol, embora compreensíveis, criam um abismo emocional entre ele e a torcida. Para os torcedores, cada ausência do craque é como uma punhalada no coração, e a expectativa de vê-lo em campo se transforma em ansiedade. Quando ele se machuca ou não consegue apresentar o futebol que todos esperavam, a frustração se espalha como fogo em palha seca, alimentada por uma mistura de amor e raiva. O desejo de vê-lo brilhar e redimir-se em cada partida é intenso, mas a dor da repetição de fracos desempenhos gera um ciclo vicioso de esperança e desilusão. Os gritos de apoio se transformam em murmúrios de desencanto, e a torcida, que por tanto tempo o aplaudiu, começa a questionar sua capacidade de liderar a equipe nos momentos mais críticos. Em meio a essa montanha-russa emocional, a figura de Gabigol se torna emblemática não apenas por suas habilidades em campo, mas pela carga psicológica que carrega. Ele se torna um reflexo das esperanças e desilusões de milhares de torcedores que se identificam com sua jornada. A pressão de ser o salvador da pátria em campo é imensa, e a torcida, ao mesmo tempo que clama por seu talento, também se vê machucada por suas falhas. Em momentos de crise, quando a equipe mais precisa de um líder, a ausência de um Gabigol em sua melhor forma é sentida como um golpe profundo. A torcida, apaixonada e ao mesmo tempo machucada, anseia por um retorno triunfante que pareça, de fato, uma redenção. A relação entre Gabigol e a torcida do Flamengo é marcada por um amor quase obsessivo, que oscila entre a devoção e a frustração. Cada gol que ele faz é celebrado como uma vitória pessoal, mas cada erro se transforma em uma ferida aberta, um lembrete da fragilidade da esperança. A torcida vive em um estado constante de expectativa, esperando que o ídolo volte a brilhar como em seus melhores dias. As lágrimas de alegria e de tristeza se misturam nas arquibancadas, criando um mosaico de sentimentos que tornam essa relação tão única e complexa. No fundo, a torcida deseja mais do que vitórias, busca uma conexão genuína, uma razão para acreditar que, apesar das dores, Gabigol ainda é capaz de levar todos a um futuro glorioso. A opinião dos torcedores de um clube de futebol é um reflexo não apenas da paixão que nutrem pela equipe, mas também de suas esperanças, frustrações e sonhos. Para muitos, torcer é uma experiência que transcende o simples ato de assistir a um jogo, é uma forma de vivenciar a vida em sua plenitude. Nas arquibancadas, os gritos e cantos ecoam como uma sinfonia de emoções, onde cada nota é carregada de histórias pessoais e coletivas. Os torcedores, sentados ou em pé, se tornam parte de uma comunidade vibrante, onde todos compartilham a mesma camiseta e, muitas vezes, a mesma dor. Essa conexão íntima com o clube gera um senso de pertencimento que vai além dos resultados em campo, envolvendo também a identidade cultural e histórica de cada torcedor. As opiniões sobre o desempenho do time, as táticas adotadas pelo treinador e as contratações são frequentemente discutidas em rodas de amigos, nas redes sociais e até mesmo em locais de trabalho. Os torcedores se tornam críticos e analistas, transformando cada partida em um verdadeiro teste de suas previsões e palpites. Muitos acreditam que sua voz deve ser ouvida, e isso gera um fervoroso debate sobre o que é melhor para o clube. Alguns defendem mudanças radicais, como a contratação de novos jogadores ou a troca de comissão técnica, enquanto outros acreditam que a solução está em dar mais tempo para que a equipe se encaixe. Essa diversidade de opiniões reflete a variedade de experiências e visões de mundo que cada torcedor traz consigo, tornando a discussão rica e multifacetada. Além das questões técnicas, o emocional também desempenha um papel crucial na opinião dos torcedores. A lealdade a um clube muitas vezes se entrelaça com os altos e baixos da vida pessoal de cada um. Para muitos, a vitória traz alegria e um sentimento de realização que se reflete em suas vidas diárias, enquanto as derrotas podem resultar em dias sombrios e desânimo. Assim, a percepção de sucesso ou fracasso não está apenas ligada ao desempenho do time,
mas também ao impacto que isso tem na vida dos torcedores. Essa relação estreita entre o clube e seus fãs cria uma dinâmica complexa, onde cada jogo pode ser visto como uma batalha que vai muito além das quatro linhas, envolvendo sonhos e expectativas que se entrelaçam com a própria história de vida de cada um. Por fim, a interação entre torcedores, seja nas redes sociais ou nas arquibancadas, possibilita um espaço de troca de ideias e sentimentos que enriquece ainda mais essa relação com o clube. O fervor das discussões, os memes criados a partir de jogadas inusitadas e as análises pós-jogo tornam-se parte da cultura do torcedor, que se sente mais próximo do clube ao compartilhar essas experiências. Essa coletividade é essencial